O Coringão atualizou toda a sua lista sobre o departamento médico. Importante, hein? Dá um calcanhar de Aquiles pra gente. Também tem a resposta do Augusto Melo sobre a parceria com a Vai de Bet. Além disso, tem o Coringão nos Estados Unidos. Será que nós vamos ver o confronto contra o Messi, Busquets e toda a sua companhia? Mas antes, deixa o seu like aqui, compartilhe o vídeo, ative o sininho aí, tinindo, e deixa o seu like para nos fortalecer. E vamos cornetar um pouco. Fala, seus corneta! Mais uma vez aqui no vídeo de hoje. Hoje tem bastante assunto para se debater aqui. E nós vamos começar logo pela questão do Timão nos Estados Unidos. Pois é, teve essa notícia aí que o Corinthians pode estar voltando lá para os Estados Unidos para fazer amistosos com os times da Major League Soccer. Tá bom. Que são, na verdade, times dos Estados Unidos e do Canadá, né? É um pouco diferente do que acontece aqui. E o Corinthians pode estar voltando lá para jogar contra Inter Miami. Vocês lembram que é do Inter Miami? Rojas, exatamente. Agora ele está jogando lá porque ele ganhou o direito pela FIFA de poder trabalhar enquanto corre esse processo na corte arbitral. Além dele, tem atrações como Jordi Alba, Busquets e nada mais, nada menos do que Lionel Messi. Sim, o Timão outrora já foi lá disputar esse campeonato que é a Florida Cup. E o Corinthians estuda novamente ir para os Estados Unidos na pré-temporada de 2025. Dizem que é para internacionalizar a marca. Agora eu vou falar um negócio para vocês, minha opinião, viu? O que o Corinthians ganhou indo para lá? Assim, ganhou o quê? Eu não vejo vantagem nenhuma. São acomodações, gasto com passagem, com alimentação, com tudo. Quem vai custear isso? Um parceiro? Não, é o Corinthians. Eu repito, eu bato na tecla aqui sempre, sempre, sempre. Presidente, Corinthians precisa cortar gasto. Você sabe o que aconteceu? Você tá na tua mão aí, o que saiu da Ernest Young. Cortar gastos quer dizer evitar coisas supérfluas. O Corinthians é insolvente, não consegue pagar-se si próprio. Corneta, então por conta disso não vai ter que fazer mais nada, nem para pré-temporada, nem nada. Não estou falando que não deva fazer. Agora, para que se constrói e ainda se promete um outro CT da base, junto ali com o profissional, perto do profissional, já não tem esse mais muro, essa promessa cumprida pelo presidente, inclusive para mim eu acho muito boa. Agora, você tem um CT que tem quarto, tem tudo, que trocou camas e colchões por R$104 mil, eu acho que vale muito, né? Eu suponho que vale muito. Você vai lá e faz uma permuta de milhões, junto com o Sérgio Moura, por colchões e cama, para na próxima pré-temporada você ir para os Estados Unidos e deixar seus colchões e camas novos mofando, com o time devendo. Essa é a minha opinião. Eu acho um absurdo. Por mais que tenha atrações como Messi, enfim, tem que me provar hoje, por A mais B, que dá lucro. Se for só por ir por histórias de internacionalizar a marca, o Corinthians já foi em 17, foi 14, acho que 15, 16, 17, 18 e 20. O que veio? Eu só vejo os números do Corinthians afundando. Então me prove que isso aí traz dinheiro aos cofres do time, que aí eu concordo. Do mais, eu sou completamente contra. Também temos que falar aqui sobre o departamento médico do Corinthians, sim, que é um trauma. Aquilo ali é uma paura. Cada dia é uma não notícia, né? Porque é difícil falar que tem uma notícia quando o Corinthians nunca apresenta nada de concreto. Mas tem aí um boletim que nós podemos dizer da condição dos jogadores, a condição atual dos jogadores, os que serão desfalques e como eles estão. Sobre 8 deles do DM. Eu vou atualizar para vocês. Aniele está com trauma no tornozelo esquerdo, mas já vou adiantar para quem não sabe. Acho que é difícil, ele está suspenso do jogo contra o Flamengo, que será no sábado às 4 da tarde. Se quer, ele vai para o jogo, então ele pode recuperar desse trauma, que foi uma pancada no começo do jogo contra o Fortaleza. Ele pode se recuperar aí a semana e voltar no jogo contra o Argentino Júnior na próxima terça-feira. Então, para o Ranieri, está tranquilo. O Pedro Henrique está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Essa lesão foi diagnosticada com uma lesão de grau 2 pelo Gazeta Esportiva
então de 2 a 3 semanas, normalmente 3 semanas. Essa está se encerrando, provavelmente já conta como segunda semana. Ele e o Ranieri estiveram em campo hoje treinando sob os olhares dos fisiologistas, fisioterapeutas e assim por diante, sobre o corpo clínico do Corinthians. Então dá para acreditar que o Pedro Henrique está tendo uma evolução, porque não colocaria ele para treinar no campo se ele tivesse ainda com dores. Acredito que ele já está numa evolução boa, provavelmente ao final da semana que vem ele já esteja completamente recuperado. É um rapaz forte, de poucas lesões inclusive na carreira, portanto acredito que até o final da semana que vem nós podemos já contar com ele. E aí nós vamos para o Mateuzinho entorse no tornozelo esquerdo. Essa entorse aí também por volta de 3 semanas, viu galera? Eu tô falando, as pesquisas que eu vejo, não sou médico, mas são por volta de 3 semanas a recuperação. Se ele ficar pronto pro sábado, jogar agora, vai ser para mim assim, surreal. Porque não é comum, a não ser que seja uma entorse muito leve e ele consiga se recuperar para estar em campo aí no sábado e ajudar o Corinthians. Difícil. E agora o Corinthians também não divulga nada mais preciso, é tudo muito macro. E vamos continuar, né? Porque eu não quero nem estar nesse mundo, você já sabe como é que é. Diego Palacios, não preciso nem falar, né? Reabilitação de lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo. É um problema no posterior da coxa, depois descobre que é artroscopia, aí agora uma lesão direto, ele está tendo uma reabilitação crônica, ele está tendo um problema crônico, né, na cartilagem do joelho esquerdo. E aí que a gente não sabe, né? Eu nem vou falar que o cara não está jogando, mas está recebendo, porque o Corinthians também está atrasando, aí os direitos de imagem estão mais de 8, 9 dias, que era para ser pago no dia 30, então já estamos no dia, até o que eu sei, não foi pago o direito de imagem, mais uma vez está em atraso. E os salários até ontem não teriam sido pagos também, que era o 5º dia útil, que seria ontem, e também não foram pagos. Então o Corinthians está com um problema seríssimo de fluxo de caixa. Aí a gente entende, né? Não dá nem pra gente falar que o cara finge que joga, porque o Corinthians finge que paga, como o Vampeta mencionou no passado, quando ele disse isso do Flamengo. Não dá para falar, porque o Corinthians sequer está pagando. Nossa situação está, assim, periclitante, né? Mas vamos continuar. Fausto Vera, esse aí não é desfalque, esse é reforço, né? Dores na região posterior da coxa esquerda. Esse é reforço, pode colocar até eu lá, que eu sou melhor que o Fausto Vera, só não sei se eu sou pior que o Paulinho, porque o Paulinho se arrasta em campo. É um ídolo, fez o que tinha que fazer pra gente, mas no jogo passado já falei, pra mim ele mais atrapalhou do que ajudou. Ele tem um arranque de balsa, ele não consegue nada com nada. Por vezes ele quer aparecer no ataque pra ver se ele marca um gol, mas beleza, ele pode marcar o gol. Agora, quando ele vai tentar fazer alguma marcação, voltar é muito difícil, ele não tem o mesmo pique, é lamentável o Paulinho, então eu contaria até com o Fausto Vera para ver se tinha mais gás que ele. Tô vendo que eu não vou poder contar com o Fausto Vera, nós não vamos poder também para o jogo de sábado. Ou a não ser que mude alguma coisa ele volte. Esse ninguém sabe. Matheus Araújo, recuperação de uma cirurgia na mão. O menino sumiu desde a época do Mano, aí que o Antônio Oliveira nem joga, fraturou a mão no treinamento e tá nessa recuperação na mão. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Eu vou dizer pra vocês, o Benzema jogou com o dedo quebrado, vocês lembram? Uma tipóia amarrada à mão quando quebrou a mão no esforço. A realidade é que o menino não acho que vai ser aproveitado mesmo pelo técnico Tonhão, então esse negócio de lesão ele pode estar até tratando com mais tranquilidade porque ele não está sendo aproveitado. Essa que é a realidade. Aí nós temos Maicon e Juan Oliveira, ambos com ruptura no ligamento cruzado, uma LCA, né, do joelho direito, mesmo joelho. O Juan Oliveira teve algumas oportunidades com o Mano e tal, mas também não performou. E o Corinthians, assim como o Maicon, tem que manter contrato com eles, porque são jogadores que precisam de tratamentos especiais. Ambos já fizeram cirurgia e agora tem um longo período para se recuperar. Provavelmente não vestirão mais a camisa do Corinthians. O que me abisma é 8 jogadores no departamento médico do Corinthians. Muitos deles nós precisávamos em campo. Eu não podia deixar de falar aqui também sobre essa bomba que mandou aí o Augusto Melo sobre a resposta que ele tinha que ter dado, mas não dessa maneira para o Rubão. Ele mandou uma carta, na verdade foi a diretoria, mas a gente sabe muito bem que partiu do próprio presidente essa carta que fala sobre a negociação com a VaidBet e todos os seus trâmites. E para não ficar aqui sendo proselitista, eu vou ler aqui o que é essa carta que o Corinthians mandou, uma nota, né? Então é uma nota completa do Corinthians esclarecendo sobre a VaidBet. Vamos lá, abre aspas.
Sob o contrato de patrocínio com a VaiDebet, o Esporte Clube Corinthians Paulista esclarece que desde sempre, assim como é de prática habitual do mercado, houve a atuação de uma empresa interveniente, cuja responsabilidade foi de captação e intermediação da negociação entre a marca e o clube, e sem a qual não teria sido possível celebrar o maior acordo de patrocínio da história do futebol brasileiro. A atuação da empresa intermediária está documentada e evidenciada no contrato celebrado entre as partes, com remuneração que obedece exatamente às mesmas práticas executadas por outros clubes do futebol do Brasil. A diretoria lamenta que se tente fomentar suspeições que não refletem a verdade dos fatos e que são alimentadas por quem já participou da gestão do clube, falei aqui, ó, e conhece integralmente as práticas de mercado sob as quais os contratos de patrocínio são captados e firmados. Queremos acreditar que tal postura não esteja sendo influenciada por uma agenda de interesses pessoais e políticos. Quando eu falei aqui que isso tinha a ver diretamente com o Rubão e a declaração dele no Mesa Redonda, tá aí, ó. Né? Vamos continuar. O Corinthians pede respeito à marca e ao grupo empresarial que confiou na grandeza do clube, para aqui aportar o maior patrocínio da história do futebol e espera que a comunidade corintiana não se permita ser influenciada por quem não quer o verdadeiro bem do clube. Desde janeiro deste ano, a VaiDebet tem sido parceira do clube não só com o cumprimento exato e preciso dos pagamentos previstos em contrato, mas também com a perspectiva de ajudar cada vez mais a reconstruir o Corinthians. Quanto a propriedades de mídia na Neoquímica Arena, isso é importante. Em dias de jogos, o Corinthians esclarece que a marca, na condição de patrocinadora master, e assim como qualquer parceiro do clube, possui cota de exposição pré-acordada que é entregue aos patrocinadores. Atenciosamente, Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, vamos lá. Eu vou colocar algumas coisas claras aqui. Eu não tenho em mãos esse contrato, mas o Bol já falou, e o Gazeta também, que o Thiago Salazar disse que teve esse contrato em mãos. E esses dois meios falaram o seguinte, que o Corinthians está dando algumas coisas de cortesia. E exposição, por exemplo, daquelas placas 3D, que vocês sabem, que fica ao lado dos gols, para a VaiDebet, assim como partes da iluminação, onde tem os LEDs que aparecem na arena também, e o Sub-20. Vamos lá, quando se começou a falar, o Corinthians vai ter isso no Sub-20 também, a VaiDebet vai ser estendido para outros esportes, sim, mas era para o futebol feminino, o basquete e o futebol de salão, se não me falha a memória. De acordo com o próprio Salazar, não incluía o espaço da camisa do Sub-20, tá? Muito menos esses acordos de placas, porque no passado o Corinthians estipulou perto de R$38 mil, uma inserção de alguns minutos, 6 minutos tal, e fechou um pacote com a PixBet, antiga patrocinadora, por volta de 1.200.000 para que eles colocassem nos jogos do Corinthians essas placas 3D e ficassem tendo inserções nos LEDs. Então foi fechado um pacote porque o Corinthians no passado, com a diretoria anterior, fechou esse estudo e dava perto de 38 mil, 37, 38 mil reais a exposição de alguns minutos para passar tanto nos LEDs quanto nas placas. Só disso. Ok? Não estamos falando da marca master da camisa dos jogadores da base, no caso do Sub-20. Portanto, se o Salazar diz que tem contrato sobre isso e o Bol confirma e que os próprios afirmam que em nenhum momento isso é citado em contrato, nem essas placas do jogo, nem exposição em LED, muito menos da camisa do Sub-20, fica difícil, então vocês estão dando de presente mesmo. Assim como deram, né, a questão dos colchões, né? Esse é o trazer o Corinthians de volta pro corintiano, não tô entendendo. Se mostrar que tem e tá recebendo, beleza. E é o que eu tô falando. Mostre, cadê a transparência? Cadê a semana da transparência? Que inclusive vai ser adiada de novo, né? Porque já tá em mão deles o relatório da Ernst Young. Inclusive, vou deixar nos cards aqui para vocês verem o vídeo que eu gravei ontem. Então, cadê? Cadê? Seja transparente. Ó, tá recebendo tanto. Porque da PixBet foi, como eu estou falando. E não está previsto esse contrato, nem para essas placas. Inclusive, vou dizer para vocês, o Corinthians fechou com a Brax, correto? Para essas placas. E a Brax, no contrato, que também teve acesso ao Bol e o Gazeta Esportiva, fala que fica vedado ao Corinthians as exposições de alguns minutos para os patrocínios que ela escolher, se eu não me falha a memória, 6 minutos, enfim. A minutagem, nesse ponto, não importa tanto, claro, importa nos valores financeiros, mas que
esses patrocínios já teriam que estar com o Corinthians. E, em tese, serem patrocínios da camisa. Um exemplo, o Corinthians tem BMG na camisa, correto? Então, se ele quisesse ceder aquele espaço ali, ele cederia aquele espaço para que outro anunciante que não seja daqueles da Brax, que é a parceira do Corinthians para expor na arena suas placas, poderia ser inserido. Tal. Agora, o grande problema é que na nota do Corinthians, que provavelmente partiu do Augusto, até por conta que você vê que é direcionado ao Rubão, fala que esses acordos estão previstos. Tá, mas acabei de falar, no contrato da Vaidbet não tem isso. Então onde está isso? Foi um contrato à parte? Não foi um contrato à parte? Ou seja, vou explicar aqui ipsis literis, uma coisa simples. Vocês fizeram uma nota para explicar a não explicação da nota. Sabe como chama isso? É uma antítese praticamente. Vocês contrariam a explicação de vocês próprios. Vou fazer uma nota aqui para explicar a situação da Vaidbet. E não explicou. Ô, tô louco. Se alguém divulga para você, aqui ó, não tá sendo cobrado, e você fala, não, tem acordo para ser cobrado. Ah, então mostra. Não, então tem um acordo. É brincadeira, né? Ô, Augusto, a Semana da Transparência tá aumentando. 5 espaços da camisa não estão sendo feitos. As coisas dos colchões é um absurdo em detrimento do camarote. Essa briga do Rubão. Essa questão desse Sérgio Moro, além de ser São Paulo, ter trabalhado com o Aidar, tá aí dentro, não tá fazendo, na minha opinião, nada. Olha, Semana da Transparência passando aí, já não tá acontecendo. Eu sei que você tem feito muitas coisas boas, e eu não tô aqui como um crítico ferrinho, que eu quero que você saia, que você suma, nem nada. Agora, sei que tá sendo turbulento, convoque uma coletiva e, por favor, não é se explicar para mim, se explique aquele que você prometeu que ia devolver o Corinthians para os corintianos. Beleza, seus corneta? Segue nós, compartilha os vídeos. Tem mais vídeo aqui, ó, para vocês aí. Ativa o tininho. Tamo junto, vai Corinthians, tamo junto, seus cornetas.